Bom, pessoal, retomando então esse segundo bloco, que eu vou apresentar para vocês o modo como dois autores importantes tratam esse tema da distinção entre o direito e a moral. Bom, então uma contribuição muito influente para esse tema foi feita por Immanuel Kant, né? A gente já abordou um pouco o trabalho do Kant na aula anterior e a gente vai até prosseguir a partir de alguns temas que nós trabalhamos nessa aula anterior, certo? Bom, como a gente viu, né, o Kant ele propõe uma moralidade fundada no reconhecimento racional do imperativo categórico, né? Que isso significa, em síntese, que todo ser humano, como ser racional, consegue identificar uma certa regra de moralidade, né? Uma regra de moralidade que independe das circunstâncias do mundo empírico, né? Deduzindo então essa regra de moralidade, a qual ele deve seguir, né? Não por imposição externa, não por medo de sanção, mas pura e simplesmente porque é aquilo que é ditado pela sua própria razão, né? Ou seja, segundo Kant, regra moral é aquela que é imposta pelo próprio indivíduo, né? Daí porque esse indivíduo ele é autônomo, né? Já que o agente deu a si mesmo essa regra moral, tá? Ou seja, nesse contexto, o agente age de forma moral quando faz de acordo com uma regra que reconheceu racionalmente como devida, e não por receio de alguma consequência. Tá? Então, o respeito ao dever é mais importante que essa avaliação das consequências, até porque Kant não tem uma abordagem consequencialista da moral, mas sim uma abordagem deontológica. Né? Lembra dessa diferença. Né? Então, Kant é deontológico, diferente, por exemplo, de um autor como Bentham, que é um autor consequencialista, um autor vinculado ao utilitarismo. Tudo bem? Então, a moral é autônoma na medida em que o agente identifica o uso da razão, identifica através do uso da razão certos imperativos de conduta que devem ser cumpridos independentemente dos resultados, tá? Sendo livre para cumprir esse dever. Né? A gente viu também que essa liberdade ela possui esse caráter transcendental, ela não é pura e simplesmente um resultado de uma causalidade, mas ela é, na verdade, uma expressão do livre-arbítrio do ser humano. Bom, o direito, por outro lado, segundo Kant, ele não é marcado pela autonomia, mas ele é marcado pela heteronomia. Tá? No campo jurídico, o agente não impõe a si mesmo uma regra, mas sim o corpo social impõe essa regra. Tá? Sejam elas regras costumeiras, sejam elas regras jurídicas. Né? Além disso, as regras jurídicas podem possuir um caráter instrumental, servindo para a consecução de certos fins, ao contrário da moral kantiana, né, que ela é sempre um fim em si mesmo. Né? A gente tem que lembrar que você não pode usar nunca, por exemplo, um ser humano como um instrumento ou pensar nas suas condutas morais como um meio para atingir uma outra finalidade. Você tem que fazer o correto simplesmente porque aquilo é correto. Né? Já do ponto de vista das regras jurídicas, não. Então, elas são regras marcadas pela heteronomia, ou seja, elas não são de dentro para dentro, elas são de fora para dentro. Né? Então, elas vêm do corpo social para você. E elas podem possuir esse caráter instrumental, tudo bem? Daí porque, diferentemente da moral, que é marcada por um imperativo categórico, né, que é o que determina alguma coisa, né, no sentido de age de modo que a sua conduta possa ser universalizada, né, as normas do direito elas se estruturam como imperativos hipotéticos, ou seja, naquela forma se e então, né, impondo o quê? Uma condição para se alcançar certo fim. Tá certo? Então, no sentido, por exemplo, de que se você quiser receber o preço de um produto, você vai ter que entregar a contraprestação. Né? Então, se a gente pensar aí dentro de um modelo obrigacional. Tá? Aqui a gente pode marcar ainda uma outra diferença. Tá? No campo moral, a motivação é relevante. Né? O agente ele age moralmente se segue o imperativo categórico, simplesmente porque ele reconhece racionalmente que aquele imperativo categórico é importante.
Se ele faz isso por outros motivos, como por exemplo, se ele quiser parecer virtuoso, né? Se ele resolve ajudar o próximo para ganhar likes no Instagram, por exemplo, e não porque ele acredita que aquilo é o moralmente correto, então aquela ação não é moral. É interessante que se a gente pensar, por exemplo, nesse mesmo exemplo, se a gente pensar numa perspectiva consequencialista, a conclusão pode ser outra. Né? Tem um filósofo contemporâneo, vivo ainda, que chama Peter Singer, que escreve muito sobre doação, sobre como você pode ser uma pessoa caridosa de forma eficiente, etc. E ele é um autor utilitarista. Então, para ele, você tem que avaliar tudo do ponto de vista utilitarista. Então, se você for, por exemplo, uma celebridade global, um digital influencer, uma BBB, qualquer coisa do gênero, e se você começar a fazer doações para ganhar likes ou engajamento no Instagram, por exemplo, e se isso fizer com que mais pessoas recebam doação e se esse influencer eventualmente estimular outras pessoas a também doarem, né? Ou seja, se isso incrementar do ponto de vista social o número de doações do mundo, ainda que a intenção desse ou dessa digital influencer seja pura e simplesmente ganhar engajamento e conseguir mais contratos, conseguir mais dinheiro ou algo do tipo, né? A verdade é que essa conduta é considerada moral, do ponto de vista consequencialista. É diferente para um autor como Kant, né? Porque aí, apesar das consequências, do ponto de vista deontológico, do ponto de vista interno, do ponto de vista da motivação, essa conduta desobedeceu o imperativo categórico. Tudo bem? Bom, o direito, no entanto, ele vai operar de uma outra maneira, né? Já que ele é sempre exterior ao agente, né? Então, a partir dessa divisão entre interioridade e exterioridade, a gente pode dizer que, enquanto a norma jurídica admite a separação entre uma ação motivada e o motivo da ação, o preceito moral sempre os considera em conjunto, sempre os considera solidariamente. Ou seja, o direito pode punir o ato independentemente do motivo. É o que ocorre, por exemplo, no caso da responsabilidade objetiva, né? Então, para usar um exemplo banal, se eu deixar um vaso na minha janela e ele cair, eu sou objetivamente responsabilizado pelo dano que eu causar. Pouco importa a minha motivação, pouco importa se eu estava distraído, se eu realmente acreditava que não fosse cair, se eu realmente acreditava que não tinha ninguém ali embaixo, enfim, pouco importa do ponto de vista jurídico. Mas isso não ocorre com a moral, né? Para a qual a motivação é inseparável da própria ação. Tudo bem? Então é isso. Eu acho que o mais interessante para se marcar aqui na temática que envolve o ponto de vista kantiano é essa questão da autonomia e da heteronomia. Tudo bem? Então vamos lá. E uma outra perspectiva possível é a de Miguel Reale, né? Como eu já disse, Miguel Reale foi um filósofo, autor muito importante, né, para o Brasil, né? Já falecido, né? O Miguel Reale, ele tem o filho que é famoso, né? Enfim, tem um engajamento público, penalista, Miguel Reale Júnior. A gente está falando, evidentemente, do pai dele, né? Que é muito conhecido também pela teoria tridimensional do direito, enfim, que a gente talvez aborde, possivelmente vai abordar nas aulas complementares, que também é algo que faz parte do debate jurídico, do debate público da filosofia do direito, e também é cobrado em provas de concurso, né? Por exemplo, na prova da Defensoria Pública da União, isso está previsto no edital, né? Mas o que eu quero tratar com vocês aqui é o modo como ele pensa também essa questão dessa divisão entre o direito e a moral, né? Segundo Miguel Reale, toda conduta humana ela é bilateral, já que ela envolve a relação com outro ser humano, tá? Isso vale tanto para a moral quanto para o
direito. Tudo bem? Há autores que falam, que promovem algum modelo de distinção, se a conduta é ou não unilateral, etc. Para o Miguel Reale, toda conduta humana ela é bilateral, porque ela envolve essa relação com um outro ser humano. No entanto, na moral, essa bilateralidade ela depende de um juízo de valor que é feito pelo próprio agente sem a criação de uma pretensão, né? Então, por exemplo, uma pessoa que pede uma ajuda, um dinheiro na rua, enfim, algo do tipo, ela não pode exigir que o agente lhe dê uma esmola, tá? Já que isso é um juízo que reside única e exclusivamente no campo moral, né? Então você pode acreditar, por exemplo, você pode ter uma concepção moral que cristã, né, que diga que você tem que amar ao próximo como a si mesmo, então por isso você tem essa obrigação cristã de dar esmola. Você pode ter uma concepção libertária de que é cada um por si, né? E você não tem obrigação moral nenhuma, né? Mas a questão é que, primeiro, você tem esse fato do pluralismo, de você ter pessoas pensando de forma distinta, e, mais importante aqui, é que apesar de haver essa relação bilateral entre a pessoa que pede o dinheiro e a pessoa que está sendo demandada, não surge uma pretensão propriamente dita, né? Ou seja, não existe nenhum tipo de possibilidade de se, vamos dizer assim, coagir a pessoa com o uso da força, amparado por uma norma legal, de dar ou não esse dinheiro. O direito não. O direito ele é dotado daquilo que o Miguel Reale chama de uma bilateralidade atributiva, né? O que isso quer dizer? Que ela liga os seres humanos a partir de um vínculo de exigibilidade. Então, nessas relações regidas pelo direito, surge uma coercibilidade quando determinado dever é violado, né? Ou seja, o direito é coercível porque é exigível, e é exigível porque é dotado de uma bilateralidade atributiva. Ou seja, segundo Miguel Reale, a bilateralidade atributiva é uma relação objetiva que, ligando entre si dois ou mais agentes, lhes confere e garante, de maneira recíproca ou não, pretensões ou competências, né? Então, se por exemplo o sujeito pede o dinheiro, faz o pedinte, pede lá o dinheiro para alguém na rua, e esse sujeito não se limita a dizer não, mas ele resolve agredir, por exemplo, essa pessoa, isso pode gerar, do ponto de vista jurídico, um dever de indenizar, tá? E esse dever de indenizar, ele é marcado por uma bilateralidade atributiva, tá? Gerando uma pretensão, tudo bem? E vai gerar aí, então, um modelo de ligação entre os dois que pode ser é, é, que pode ser executado através do uso da própria coerção, tá bom? Eu trago também aqui no material, tá certo? Uma pequena tabelinha que o Miguel Reale apresenta no livro dele de filosofia do direito, tá? No qual ele faz algumas outras distinções sobre o direito e a moral, inclusive sobre a questão sobre essa divisão, tá? Então tem aí a questão de ser coercível ou não, né? No caso, por exemplo, a moral ela é incoercível, o direito é coercível, a moral ela é bilateral, o direito é marcado pela bilateralidade atributiva, a moral ela visa mais a intenção, né? Enquanto o direito visa mais o ato exteriorizado, né? E ele não diz aqui, é claro, que o ato interno é sempre, isso é importante até falar, mesmo nas considerações anteriores que a gente fez, né? Quando eu digo que para a moral o ato interno é o mais importante, para o direito o ato externo é o mais importante, isso não significa que certas conjecturas internas elas vão ser desconsideradas, né? Se a gente pensar novamente no direito penal, a teoria do dolo, por exemplo, a parte de certas conjecturas internas de intencionalidade, etc. Qual é a grande questão?
é que tudo isso é avaliado a partir dos dados externos, né? Então, apesar de você ter aí a dependência de uma certa intencionalidade interna do agente, isso só vai poder ser avaliado a partir do modo como isso é exteriorizado, tudo bem? Já na questão moral, não. A questão moral ela se preocupa bastante com essas conjecturas internas, tudo bem? E é isso, eu acho que isso é o mais importante, né? Com relação, por exemplo, ao objeto e ao conteúdo, né? Enquanto a moral, né, segundo Miguel Reale, visa de maneira imediata e prevalecente ao bem individual ou aos valores das pessoas, o direito ele visa de maneira imediata e prevalecente o bem social ou os valores de convivência. Né? De novo, ele é mais preocupado com esse aspecto externo, esse aspecto da relação entre as pessoas, enquanto a moral ela tem essa perspectiva mais individualizada, que é algo que a gente já viu naquela tabelinha no começo da aula, tá bom? Então acho que é isso, gente. Eu acho que esses dois exemplos, né, tanto o Kant como o Miguel Reale, eles são úteis não só para vocês conhecerem também, mas para a gente já ir trabalhando o modo como essa temática é articulada, é elaborada, e já ter em mente que nas próximas aulas, né, a próxima aula a gente vai tratar principalmente da questão do conceito de direito, mas principalmente entre a aula de direito natural e pós-positivismo, a gente vai tratar principalmente do modo como essa relação entre o direito se articula com a moral e com a justiça. Tudo bem? Por isso que essa aula é muito importante, tá certo? Então é isso. No material eu trago mais alguns dados e outros autores vão ser abordados no decorrer das aulas, né? Especialmente Kelsen, Hart, Dworkin, Alexi e também autores da matriz justnaturalista. Tá ok? Então é isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida, estou à disposição. Até mais.